Então, como diminuir o level, né, o volume de algum arquivo no Audition? Bom, tem várias maneiras de fazer isso, mas a mais comum e mais rápida é a seguinte. Eu vou carregar então aqui esse arquivo, tá? Pode ver que ele está bem alto, tá? Mas não quer dizer que esteja ruim, tá? Não quer dizer que esteja ruim. Se você importar, por exemplo, um CD, tá? Um CD original, CD Wave, um arquivo Wave para cá, você vai ver que muitos estão assim, tá? Isso não quer dizer que seja ruim. Quando você seleciona, então, aparece isso aqui para você, tá? Então aqui você pode diminuir de duas maneiras. Você pode diminuir aqui pelo slide, tá? Por esse botãozinho aqui, girar o botãozinho, ou por aqui mesmo. Então ele vai te mostrar quantos decibéis você vai aumentar ou diminuir, logicamente, em relação à altura que está aqui. Ele vai te mostrar simplesmente quanto você diminuiu. Então selecionei. Então se eu colocar aqui menos 3 decibéis, o que já é bastante, ele te mostra como vai ficar no gráfico e vai efetuar a mudança, olha só. Então o que acontece é o seguinte, gente, já é bom falar uma coisa, é o seguinte, quando você vai masterizar uma música, o que é masterizar? Então simplesmente ajustar o volume, porque ele vai ser o áudio final para todas as mídias, né? Então a partir daquele áudio que você configurou, vão ser feitas as cópias para o público final, né? Então se você estiver mixando um álbum, por exemplo, depois de mixar, você vai masterizar. Ou seja, vai ajustar o volume, talvez vai ajustar uma coisinha aqui, outra ali, e vai deixar ele como arquivo final para ir para o público, né? para ir para o usuário final. Então aí você tem que pensar muito sobre o volume, porque se você deixar assim, por exemplo, pode ser que alguém que vai ouvir, por exemplo, num fone ruim, né? Vai ouvir lá no iPod, ouvir no celular, e está ouvindo com um fone bem ruim, talvez fique muito baixo, ele não vai conseguir ouvir a música e vai passar para frente. Vai deixar de ouvir. Então assim, talvez com o volume que pareça um pouco exagerado, seja melhor, porque quase todo mundo, mesmo com o fone ruim, mesmo com o carro do som baixo, ele vai conseguir entender os instrumentos, a voz e tudo mais. Tá? Então observe o seguinte. Ele chega aqui, né, perto do limite, ele chega no limite, mas ele não fica fixo no limite. Então, ainda é possível ouvir. Se você tiver com fone de ouvido e estiver muito alto, aqui vai te incomodar. Mas se estiver no volume médio, é suportável. Então, tudo isso tem que ser pensado. Então, aqui no Audition, gente, já mudando de assunto, a maneira de aumentar e diminuir é essa. Selecionou, você pode aumentar e ver como vai ficar, e inclusive ali, ó, 4.2 em relação ao volume que estava, vai aumentar. Tá ok? Aí se aumentar muito aqui, ó, aí sim, praticamente grudou. Não é legal. Então aqui, ó a diferença. Não deu, né? Ok? E continuando aqui nessa mesma aula, gente, eu já ia terminar a aula e esqueci de mostrar como tirar o volume de uma outra forma, escolhendo partes específicas, né? Aumentando e diminuindo o volume. A gente já viu isso numa aula anterior, mas vamos ver de novo aqui de uma maneira mais detalhada. Então, olha só, nós vamos ter uma aula, um capítulo só sobre limpeza, entre aspas, de áudio, né? Como limpar algumas coisas do áudio, como entender alguns tipos de ruídos que nós temos, ruídos mais comuns, e retirar esses ruídos. Bom, nós temos duas maneiras aqui então de retirar esse ruído aqui, ó. Drink company committed to health and fitness. Joe. Tem duas maneiras. Então tem essa, que é a Marquee Selection Tool. Ela é muito parecida com a ferramenta do Photoshop, de mesmo nome, né? Marquee Selection Tool. Só que ela não tem aquela opção redonda, só a quadrada. Aqui temos uma seleção redonda, temos essa aqui, ó, a Paintbrush e a Spot Healing Brush. Nós vamos ver como as duas funcionam. Então essa aqui eu faço uma seleção retangular do que eu quero, tá? É importante então você sempre dar um zoom aqui para ver se está selecionando tudo que você quer mesmo, porque você pode fazer vários processos
e não pegar aquela parte que você precisava, né? Ok. Aí, então nós vamos diminuir agora, porque eu sei que esse aqui é o volume do telefone no fundo, né? Vamos ver então. Company committed to health and fitness. Ainda tá, né? Ainda tá. Vou fazer uma seleção aqui um pouquinho melhor. Só pegando só o ruído mesmo. Nada além disso. Vou diminuir bastante. Praticamente tirei agora. Company committed to health and fitness. Você viu ainda que ficou uma coisinha. Então provavelmente... Health and fit. Ó. Drink company committed to health and fitness. Johanna drink company committed to health and fitness. Johanna represents what Aqua is all about. When I first started riding. Isso aqui então já é de propósito, esse chiado aqui, para a gente ver como remover ele também um pouco mais para frente. Mas nós temos essa maneira então de selecionar e remover um ruído. Nós temos esses outros aqui que basicamente mudam a maneira como ele seleciona. Então, esse aqui era só retangular. Esse aqui então, o que ele faz? Ele te deixa selecionar livremente. Opa! Te deixa selecionar então livremente uma parte. Ó. Uma seleção livre. Né? Então, ó. Drink company committed to health and fitness. Fitness to health and fitness. Drink company committed to health and fitness. Johanna represents what Aqua company committed to health. E o outro nós temos a seleção oval, que faz a mesma coisa. Seleciona, né? Energy drink company committed to health and fitness. E nós temos a Spot Healing Brush. O que ela faz? Quando você seleciona uma parte, então, por exemplo, committed to health. Eu seleciono essa parte aqui, ele apaga automaticamente, diminui o volume automaticamente para a gente, ou limpa, como você preferir. Então, se você pintar aqui, ele seleciona e limpa. Health and fitness. Johanna represents. Ok, então, essa é a diferença, que ele já faz tudo. Ele já seleciona e diminui um pouco aquela parte. What Aqua is committed to health and fitness. Johanna represents. Beleza, gente? Então é isso que eu queria acrescentar nesse vídeo. E até a próxima, então.